Isso aí, façam todos um excepcional dia, mais uma quinta-feira aqui, excepcional quinta-feira, mais um encontro aqui, né, do nosso Clube das Cinco. E hoje quem vai dar a aula master aqui vai ser a Carol, né? Vai falar aqui sobre como ela eliminou 35 quilos. Vocês têm noção disso aí? Tem noção da mentalidade que tem que mudar para acontecer isso aí? Quanto código não deve ter nesse processo, né? Hoje a gente vai aprender com ela aqui, né? O emagrecimento é o resultado, né? Mas o que teve por trás? Isso é o mais importante. É isso aí. E antes da gente começar aqui, vou fazer uma leitura para a gente, né? A palavra, aproveitar que hoje é dia 8 de setembro, vou fazer a leitura de Provérbios 8, né? Ler um trechinho para a gente aqui. Provérbios 8, quem tiver com a Bíblia aí pode pegar e acompanhar com a gente. Diz assim, ó: não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta, do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando: a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para equidade. Eu falarei coisas excelentes, né? E os lábios vão falar de igualdade, né? Olha só que louco. Então, somos todos iguais, as coisas são todas iguais no mundo, né? Seguem todas as mesmas leis aí, os mesmos códigos. Basta a gente aprender, opa, vocês aqui, a olhar, né? A olhar com cuidado aqui, com isenção, né? Sem colocar nossos conceitos aqui, para conseguir enxergar melhor. Mas é isso aí, gente. Então, bora lá para nossa aula aí. Carol, é contigo aí. Façam todos um excepcional dia, uma ótima aula, hein? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Façam todos um excepcional dia. Bora lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde, sobre decisão, sobre consciência, tudo meio que um pouquinho de cada coisa, né? E eu separei alguns pontos aqui que fizeram total diferença nessa caminhada minha e que não só me trouxeram resultado, mas que também me mantém esse resultado, né? Porque a gente alcançar alguma coisa, vocês vão ver que não é tão difícil, mas o manter depois, se você fizer de uma maneira saudável e consciente, você consegue manter, certo? Então, a primeira coisa, são 10 pontos, tá? Que eu anotei aqui. A primeira coisa é a gente ter um porquê. Geralmente, quando a gente pensa em desistir de algo, é porque a gente não lembra do porquê a gente começou. Então, quando eu comecei, eu tinha vários problemas de saúde, né? Vou contar a historinha desde o início lá, mas eu estava com vários problemas de saúde, eu não tinha energia para fazer nada. Eu subi no equipamento de bioimpedância, eu estava com 73 anos de idade metabólica. Para quem não sabe o que é isso, é a idade do corpo. Aliás, a idade do. É a idade do corpo, a idade é o metabolismo, né? Eu tinha o metabolismo de uma pessoa de 73 anos, eu estava com 33, pesando 97 quilos. Então, assim, que mundo que eu estava vivendo, né? Eu estava fazendo tudo, mas eu não estava pensando nisso aqui, ó. E querendo ou não, a gente tem um corpo e a gente precisa desse corpo para viver nessa terra, né? E não adianta nada você ter um corpo e você não ter saúde, e você não ter energia, e você não ter disposição. Porque a gente busca coisas aí o tempo todo, mas se você não tiver saúde, você não alcança nada.
qual que é a qualidade das coisas que você faz hoje? Depende da sua saúde, né? Então, a minha autoestima estava lá embaixo, eu já estava com vários problemas de saúde, eu não tinha energia e disposição para fazer nada, e aí uma coisa influencia na outra. É uma bola de neve. Você não tem saúde, você não dorme bem. Aí você não dorme bem, você não tem saúde. Você não tem, você está emocionalmente mal, aí você come mal e aí você ganha mais peso. E aí você tem menos energia. Então, assim, é uma coisa. Então, para a gente consertar uma coisa, muitas vezes a gente tem que ir lá no emocional. Né? Isso fez total diferença para mim, quando eu tive consciência disso. Mas, para vocês entenderem aqui, tem gente que não conhece aqui a história, e assim, eu estava na época com 97 quilos, né? Vários problemas, eu tinha problema no joelho, eu tinha que operar o meu joelho, eu estava com problema na coluna, eu acordava de uma travada, que eu não conseguia trocar de roupa, eu tinha enxaqueca crônica, eu cheguei a fazer tratamento com antidepressivo para enxaqueca, nada, sabe o que é? Dá vontade de pegar a cabeça e bater na parede, tanta dor. E eu tinha pedra nos 2 rins. Então, quando eu falo assim, problemas de saúde, eram vários e eram problemas sérios, né? Eu tinha rinite, sinusite, vivia com sinusite. E imagina como é que uma pessoa assim vive, né? Uma pessoa que tem enxaqueca crônica, é assim, diariamente. Eu chegava e eu trabalhava na área da saúde, né? Na enfermagem, eu chegava indo pronto-socorro 2, 3 vezes na semana para tomar remédio na veia, porque eu não conseguia viver sem o remédio mais. E até que chegou um dia que eu ia mudar de cidade, né? Ia mudar de estado, e a gente reuniu o pessoal em casa, fez uma confraternização, uma despedida, um jantar, e estava todo mundo rindo, dando risada, até que meu marido falou assim, ixi, isso aí não é nada, o duro sou eu que casei com uma mulher, hoje eu tenho 2. E, gente, não era brincadeira. Ele casou, quando a gente casou, eu pesava 55 quilos, eu estava com 97. Na hora, todo mundo riu, porque ele sempre foi muito engraçado e tal, e até eu morri de rir lá. Só que aí, na hora de deitar, eu fui tomar banho e aí eu comecei a pensar no que ele tinha falado. Meu Deus, é verdade. Eu, por que que eu não, porque eu passou um filme na minha cabeça assim, aonde eu me perdi? Em que momento da minha vida eu desliguei o botãozinho da sensibilidade, né? Da, do, da consciência e eu me perdi com como que eu vim parar aqui, o que que aconteceu. E ali eu liguei o botãozinho da consciência e eu falei assim, independente de qualquer coisa, eu preciso me atentar a isso, porque se eu não parar para pensar nisso, onde é que eu vou parar? E aí eu comecei a olhar os tanto de remédio que eu tomava, como eu já levantava cansada, como eu não aí eu cheguei para ele e falei, olha, você vai precisar me ajudar, eu preciso de ajuda. Eu cheguei a essa conclusão, tomando esse banho, eu cheguei a essa conclusão, que eu preciso de ajuda, porque sozinha eu não vou conseguir. E aí eu tinha um porquê muito forte, né? Comecei a listar as coisas que eu tinha de problema de saúde e eu já não tinha vesícula, eu já tinha feito cirurgia da vesícula, mas isso há um tempo atrás, né? Logo que meu filho nasceu, eu precisei fazer. Então, ali já desencadeou várias outras coisas, vários outros distúrbios ali. Eu não podia comer fritura, eu passava mal, tudo isso influenciava, enfim. E
eu comecei a listar os problemas de saúde, então eu tinha um porquê muito forte, né? Eu tinha passado por um processo ali na vida, né? Vários problemas pessoais ali, e eu me sentia, hoje eu tenho essa consciência, naquela época eu não tinha, mas hoje eu tenho essa consciência de que eu me sentia abandonada, eu me sentia muito humilhada, e aí isso eu tinha ações, né, para suprir essas necessidades que não supriam, mas que involuntariamente eu fazia, e era o de comer as porcarias, né, o de ser sedentária, enfim, várias outras coisas ali. Mas o primeiro ponto, então, é ter um porquê muito forte. E o segundo foi entender que isso seria um processo. Não era assim, eu vou apertar um botão aqui hoje e amanhã eu vou acordar magrinha. E não era uma questão de emagrecimento, era uma questão de saúde. Para eu ter saúde, eu precisaria baixar aquele quilos, né? E entender, então, que é um processo meu, admitir que eu precisava de ajuda, e ele se dispôs, ele falou assim, olha, se precisar de mim, eu estou à disposição. E nesse ponto aqui, eu tenho duas coisas para te falar. Se você tiver ajuda, ótimo. Mas se você não tiver ajuda, ótimo também. Você tem que entender que é um processo seu. Eu, graças a Deus, tive ajuda. Né? Porque às vezes a gente fala assim, eu ouço muito, o pessoal fala assim, Carol, ninguém me ajuda em casa. Eles querem pizza. Eles fazem comida gordurosa. Ninguém treina comigo. É um processo seu. Então é importante que no início, logo no início, você tenha essa consciência e você entenda que você vai precisar, lá na frente eu vou falar que a gente precisa andar com pessoas que têm o mesmo propósito. E às vezes não são os de dentro de casa. Então, a gente tendo consciência disso logo no início ajuda bastante. O terceiro ponto é você ter consciência do que você precisa antes de ter consciência do que você precisa fazer. E as pessoas falam, Carol, o que você fez? Eu parei de fazer um monte de coisa. Então, é ter consciência do que eu preciso parar de fazer. Fazia muitas coisas erradas. Então, ter consciência dessas coisas erradas e, ao longo da pandemia, escrevi um livro que é o Armadilhas Escondidas da Sua Rotina, Pode Estar Te Engordando, que foram vários insights que eu fui anotando ao longo do processo, que eu falava assim, opa, isso aqui me atrapalha. Opa, isso aqui me atrapalha. A consciência, ela vai trazendo autoridade para a gente. Só que não é só ter consciência, é ter consciência e fazer o que precisa ser feito. E muitas dessas coisas que precisam ser feitas é parar de fazer alguma coisa. Por exemplo, você não precisa começar a treinar. Você precisa parar de ser sedentário. Tem gente que acha que tem que se matricular numa academia e não tem. Você pode começar fazendo caminhada. Eu caminhava. Eu baixei 24 quilos fazendo caminhada, sem gastar R$ 1 na academia. Comecei a me conectar com pessoas que faziam caminhada todo dia, e mesmo quando eles não iam, eu ia, porque eu sabia que era um processo mesmo. O terceiro ponto, então, ter consciência do que eu precisava parar de fazer. O quarto ponto, conhecimento básico de nutrição. O alimento, ele serve para alimentar, e não só para encher a barriga da gente, e não só para suprir as nossas necessidades. Ah, eu gosto disso, então eu vou comer isso. Não. Em primeiro lugar, você precisa dos nutrientes. Então,
a gente precisa ter um conhecimento básico. A gente cuidar da saúde não é você comer brócolis todo dia. O que tem no brócolis que me faz bem? Por que eu tenho que comer brócolis? Eu tenho que tomar água. Um dos hábitos que eu comecei a ter é tomar água. Por que eu preciso da água? Porque ela tem uma função, ela leva os nutrientes para dentro da célula e traz as impurezas para fora. Quando você tem consciência dessas coisas, você faz. A maturidade, ela vem com o tempo. Mas não é só o tempo. É você tendo consciência das coisas. Você saber e não fazer é a mesma coisa de não saber. Então, primeiro, você precisa ter uma consciência básica. Então, para que serve a água, a proteína, o carboidrato, a fibra, as gorduras? Para que servem as vitaminas e os minerais? Quando você tem noção, e um dia a gente pode falar só sobre isso, quando você tem noção do para que serve aquilo ali, você começa a introduzir aquilo ali. Opa, mas a gordura boa, ela me ajuda na saciedade, ela ajuda a controlar meus hormônios, ela me dá energia, então eu preciso. Não tem nada de gordura boa nessa refeição aqui, eu preciso inserir alguma coisa. Aonde que eu tenho gordura boa? No abacate, na gema do ovo, nas castanhas, no azeite, enfim, em várias fontes. Quais são as fontes de gordura boa? Então, quando você começa a entender, nossa, meu filho fez um cafezinho para mim, também tem óleo. Quando você entende do porquê que você precisa daquilo ali, você começa a entender e a colocar na sua vida aquilo ali. No início, para não falar que eu não fiz nada de drástico, né? Nada de. Eu sou muito contra a restrição, mas no início eu precisei parar de comer chocolate. E eu precisei arrumar minha refeição da noite. Que era ou pizza, ou lanche, ou os porcariados. Eu precisei parar, por quê? Porque eu não tinha controle. Era normal, era todo dia. Ou era pizza, ou era lanche, ou era. E não era quantidade, viu, gente? Não era quantidade, porque não tem problema nenhum você fazer um lanche na sua casa. Compra o hambúrguer, né? A carne, faz o hambúrguer, põe uma salada, pãozinho, não tem problema nenhum. Agora, eu comia McDonald's. McDonald's, você fala que é carne, mas aquilo ali não é carne, não. Você acha que tem proteína naquilo ali? Você acha que tem vitamina naquilo ali? Sabe? Então, se o negócio não é não comer o lanche, mas fazer um lanche saudável. Um lanche pode ser uma refeição. Eu coloco tanto. Essa semana a gente comeu lanche. A gente fez um lanchão lá na casa da Nina. Eu coloquei tanta alface no meu lanche. Meu filho falou assim: Nossa, mas o que é isso aí? É salada com carne e um pãozinho? Porque o hambúrguer era dessa grossura. Coloquei sei lá quantas folhas de alface. Tomate. Até pepino eu coloquei no lanche. E aí o negócio fica uma refeição saudável. A gente precisa do carboidrato também. Tirar carboidrato é um erro. A gente precisa dele para energia. Mas quais as fontes de carboidrato? Então, a gente entender essa questão nutricional, não precisa fazer a faculdade de nutrição, não. É entender o básico, para que serve cada coisa. Aí a gente vai introduzindo. Vocês sabiam que muita gente, olha isso, muita gente é mal-humorada. Fala, a pessoa é assim. É falta de vitamina. As vitaminas e minerais, elas são essenciais para o nosso humor. Elas regulam os hormônios que regulam o nosso humor. O humor é hormônio.
Ai, essa aí é mal amada, essa aí tá de TPM. O que é? O hormônio que tá assim, ó. Às vezes não tá comendo o carboidrato para ter energia, às vezes não tá comendo a quantidade de proteína ideal, porque o negócio não é não comer, é comer o que você precisa. Por que a gente faz várias refeições ao longo do dia? Para consumir aquilo que a gente precisa diariamente de nutrientes. Ai, Carol, mas e se eu quiser comer uma vez no dia? Ué, se você comer o que você precisa o dia inteiro, tudo bem. Não precisa comer de 3 em 3 horas, isso já foi mais provado. A gente come de 3 em 3 horas que é para suprir o que a gente não consumiu na refeição, aí você come no lanche. Não é para botar coisa no estômago. Lembrando que antigamente não tinha um mercado em cada esquina. As pessoas faziam café da manhã, almoço e jantar e viviam. E mais antigamente ainda, comia quando caçava, comia quando tinha a comida ali. Não era abrir a geladeira e comer. Então, as coisas mudam, os tempos mudam, os hábitos mudam, mas tem coisas que não mudam. A gente continua precisando das mesmas quantidades de nutrientes. Então, o quarto passo é você conhecimento básico de nutrição, você entender os nutrientes, você entender para que serve cada um, e você aprende, quando você entende essa questão nutricional, você aprende a comer com equilíbrio. Dentro do que você precisa, você pode escolher o que você gosta de comer. Você não precisa comer brócolis todo. Carol, mas não vai, isso aí não vai. Não precisa comer, come o que você gosta. Dá para fazer um processo gostoso, dá para fazer ele ficar prazeroso, entende? E aí, o quinto é entender que é o processo. É um processo. Não dá para apertar o botão e ter resultado. Não dá para falar que você é expert em nutrição hoje. Não dá para falar que você é o fodão da academia. Começou hoje, amanhã é atleta. Não, é um processo, é um passo de cada vez. Igual uma escada, um degrau, você não sobe 8 degraus de uma vez. Você pode ter a perna mais comprida do mundo. Você vai chegar lá em cima se você subir um de cada vez. Então, aprende um pouquinho hoje. Não precisa ir para academia, vai caminhar. E assim vai. E procura fazer coisas, tanto na alimentação quanto na atividade física. Isso aí vai ter que fazer, não tem jeito. Isso aí é para manutenção da saúde. Procura fazer coisas que te dão prazer, porque muito provavelmente você vai dar continuidade e você não vai fazer por obrigação, vai fazer porque você gosta. Pega e arranca a bicicleta da Nil e fala, ó, você não vai mais pedalar. Ela não faz porque ela precisa emagrecer e ela não faz mais porque ela quer ter saúde. Ela faz porque ela tem prazer. Tira isso dela para você ver. Ontem ela viajou 5 horas para pedalar, mais 5 horas para voltar. Vocês têm noção? Porque ela tem prazer. E pagou ainda para ir. Porque ela tem prazer em fazer. Né? Hoje eu vou para academia porque eu tenho prazer. Eu coloco lá alguma coisa. Geralmente eu estou estudando alguma coisa de piorando e estou treinando. Então é um momento que eu tenho prazer. Aí o sexto são os pilares, né? E aí engloba um pouquinho de tudo aqui. Você precisa entender o que vai te dar sustentabilidade. Então, os pilares é o que vai te sustentar ali, tanto no processo quanto na manutenção do resultado. Então, são os 5 pilares. O primeiro é o equilíbrio nutricional.
A gente precisa. Por que que eu preciso daquilo ali, né? O segundo são os hábitos saudáveis, e aí entra a atividade física, o descanso, o lazer, e aqui o descanso não é o sono, tá? O descanso é você estar com a sua mente em paz, é você ter prazer em fazer coisas. Por exemplo, ontem foi feriado, teve gente que dormiu o dia inteiro, teve gente que foi pedalar, teve gente que trabalhou. O que você fez no seu? Ontem era para ser um dia de descanso, mas a gente faz o que gosta no dia do descanso, né? Você gosta de trabalhar, não tem problema nenhum você trabalhar. E sem isso, porque isso, o descanso e o lazer são alimentos da nossa alma. Eles alimentam a nossa mente, eles ajudam na nossa saúde emocional. Se a gente só trabalha, não tem descanso, não tem o lazer, o negócio não flui, gente, não rola. O terceiro é a mentalidade. É um pilar que a gente precisa desenvolver para poder manter, né? E é um negócio que não adianta você trabalhar só a mentalidade, mas você não mudar aqui fora. Então, os hábitos é para fortalecer e para mudar aqui fora, e a mentalidade é para mudar lá dentro. Então, se trabalha junto, não existe só trabalhar a mentalidade ou só trabalhar hábito, né? Só porque, mesmo porque os hábitos, a mentalidade faz parte dos hábitos. Mas, enquanto você não vê resultado, você tem que estar aqui fora, você tem que organizar aqui fora, para você organizar lá dentro. Fazer coisas para você entender, né? Para o seu cérebro entender que aquilo é importante, você tem que fazer por um período. Gostando ou não gostando, querendo ou não querendo. E automaticamente você vai mudando lá dentro também. O quarto, aí essa questão da mentalidade é onde eu falei da maturidade. Maturidade, tem gente que tem 50 anos e é imaturo. É pior que uma criança de 12. É pior que uma criança de 3. E o que, que acontece? A maturidade, ela ocorre assim, ó, é uma fração de segundo. Então, você sabe o que precisa ser feito e você precisa fazer. Você vai lá e faz. Então, quando você não tem maturidade, você às vezes sabe o que precisa ser feito e não faz, mas às vezes também sabe. Então, por isso que a gente precisa ir atrás do conhecimento, mas a gente precisa executar, a gente precisa fazer também, porque só saber não adianta. Então, eu, será que eu vou ou não vou treinar? Eu sei que eu preciso ir, então eu levanto e vou. É uma fração de segundo. Ah, eu sei que eu preciso ir, mas eu não. Isso aí pode ser treinável também, né? O quarto é a respiração consciente. Quantas vezes ao longo do dia você respira? Para um tempinho para respirar. Quando você termina de almoçar, pelo menos quando você termina de almoçar, ou quando você acorda, ou antes de dormir, você dá aquela. Ai, ai. Porque Deus ele fez o homem, mas depois que ele fez o homem, ele foi lá e deu o sopro de vida. Sem a respiração não tem vida. A gente melhora, inclusive, a nossa consciência respirando. Por isso que a gente fala respiração consciente, é você parar conscientemente para respirar. Então, ao longo do dia, isso faz muito sentido. E esse é um dos pilares. Deu vontade de comer a porcaria? Respira 5 vezes. Enquanto você está respirando, vai lembrando do motivo por que você não vai comer a porcaria.
vai lembrando. Deu preguiça? Respira. Foi uma das coisas que me ajudou muito no processo. Por isso que ele está com a respiração consciente. E o quinto pilar é o sono. O sono, aí todo mundo está com celular aí, né? Ou com computador. Sem carga, sem a energia, esse aparelho não funciona. Quando está baixando a carga, o que a gente faz? A gente procura uma tomada. E a gente liga o carregador e vai carregar ali. Com 1% ele já liga, mas ele já acaba logo. O sono, ele serve não para recarregar, nossa. Tanto que eu falava sono reparador, a gente fala, né? Mas ele não serve para recarregar. Aliás, ele não serve para carregar, ele serve para recarregar. A gente dorme hoje para ter energia amanhã. Então, ele não vai reparar, ele vai me dar energia, entende? Então, eu durmo hoje para amanhã eu acordar bem. Não é para reparar, mas eu estou muito cansada, eu não dormi essa noite. Então, eu preciso dormir para restaurar. Não vai restaurar nada. Ele vai me dar energia para amanhã, né? Para eu viver o meu dia, mas não para reparar o que foi feito. Sono não tem como reparar. Você dormiu, você tem energia, você tem ali, você não dormiu e mexe nos nossos hormônios. É muito sério a questão do sono. Nesse processo de perda de peso, de manutenção da saúde, quando eu falo, eu estou contando como é que foi o meu processo, tá? Mas não quer dizer que você vai fazer isso aqui para perder peso. Tanto faz se você quer saúde, energia e disposição, se você quer melhorar o seu desempenho em alguma coisa, ou se você quer ganhar massa. É a mesma coisa que tem que fazer, gente, para qualquer uma das coisas. O que tem que ser feito, esses pilares, é para qualquer um deles, para alcançar qualquer um desses objetivos. E o sétimo, então, só para lembrar, equilíbrio nutricional, hábitos saudáveis, mentalidade, respiração consciente e sono. O sétimo passo aí, sétimo ponto, é você fazer aquilo que você precisa, aquilo que precisa ser feito, ficar confortável. Porque o seu cérebro, se não estiver confortável, e quando eu falo confortável, não é zona de conforto, não. É prazeroso. Então, eu como saudável, mas eu como gostoso. Aquilo ali não é um fardo para mim. Eu treino, mas eu faço o que eu gosto. Eu não preciso ficar naquela guerra todo dia para ir treinar. Eu vou porque é gostoso. Ah, eu odeio musculação. Eu vou me matricular na academia? Não, não vai conseguir manter. Faz o que você gosta. Não gosta de musculação? Faz pilar. Vai pedalar. Vai lutar. Vai fazer luta. Vai nadar. Vai correr. Vai caminhar, que seja. Ai, caminhada não faz nada. Faz sim. Se você fizer todo santo dia, quer fazer caminhada? Faz que nem eu fazia. Eu caminhava 1 hora todo dia. 1 hora de caminhada, gente, é de 250 a 300 calorias. Se você fizer uma outra atividade física, você vai conseguir queimar bem mais, mas tem que entrar em movimento. Então, faça ficar confortável. Tem gente que dança. Tem uma moça que fez mentoria comigo uma época, ela dança. A atividade física dela era dança. Só que pensa numa pessoa que pingava. Não era
20 minutinhos de dancinha, não. Era dança mesmo. Uma aula de zumba, você pode queimar até 1000 calorias. Então, escolhe o que você gosta de fazer. Escolhe o que você gosta de comer dentro daquilo que você precisa. Procura deixar gostoso o momento de dormir. Troca seu colchão se precisar. Tem gente que não tem prazer em dormir. Porque dorme numa tábua. Não tem um travesseiro gostoso. Faz o ambiente ficar gostoso ali e você vai ter prazer em dormir. O 8º, andar com pessoas saudáveis ou que tenham o mesmo objetivo que você, se tornar saudável. Porque as conversas vão ser saudáveis. Quando vocês forem comer, vai ser saudável. Vocês vão treinar. A diversão de vocês vai ser treinar junto. Então, às vezes, você anda num ambiente que só tem pessoas sedentárias e você quer treinar. Como? Se você é a média das 5 que você anda. O nono, você precisa, gente, acreditar em algo, em alguém, mas você precisa acreditar. Fazer por fazer não tira ninguém do lugar. E o acreditar não é só crer. Acredito. Não, é você realmente já agradecer por aquilo ali, porque é um fato. Quando você acredita, já é meio caminho andado já. Você não acredita, nem levanta para fazer, porque não vai rolar. É uma mensagem que você está mandando lá. É onde começam as coisas a dar errado. É onde você não tem energia para fazer as coisas. Então, você precisa acreditar. E o 10º, e não mais importante, porque não está por ordem aqui, é incentivar outras pessoas. É impressionante quando você faz um compromisso público e você faz por um período e você bota foto ali. Gente, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu já boto minha roupa de treino, porque não tem desculpa. Eu sou uma pessoa que funciona de manhã. Se eu deixar para fazer à noite, muito provavelmente eu não vou fazer. Isso eu já entendi. Isso é meu, tá? Tem gente que treina à noite e tá tudo bem. Eu acordo e já ponho a roupa. Por quê? Porque eu já vou logo fazer. Já virou hábito. Então, às vezes eu vou ser sincera. Não tô nem um pouco afim de fazer. Mas já não é só por mim. Já tem outras pessoas envolvidas. Ou eu já me comprometi com alguém de ir, ou eu juro que eu penso, eu preciso postar a foto. E tem dia que eu nem posto a foto, mas eu não deixei de fazer. Porque tem dia que cansa também, vou ser bem sincera. Não é nem preguiça, não. Tem dia que eu não levo celular. Tem dia que eu falo, eu vou fazer uma caminhada aqui embaixo, aí eu vou lá fazer minha caminhada. E eu nem trago o celular. Mas tem dia que eu chego, que eu não levei o celular e eu falo assim, eu vou puxar hoje. E quantas mensagens eu recebo, vocês não fazem ideia o tanto de mensagem que eu recebo. Carol, eu coloquei o tênis e fui treinar porque eu vi você. Ontem eu vi uma moça, eu nem conheço ela pessoalmente, ela me segue no Instagram, e eu vi ela me chamou, me pediu ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô com problema de saúde. E eu passei lá algumas coisas para ela e tudo. E ela começou a fazer atividade física e tal. E ontem ela postou uma foto lá que fazia um mês que
que ela estava treinando já antes e depois, de um mês. Aí eu bati palminha para ela, dei parabéns, aí ela me agradeceu, eu falei para ela, não pare, porque tem gente quietinha, só te observando, que ainda nem começou. Se você parar agora, a pessoa nem vai fazer, mas continua, porque daqui a pouco ela vai fazer, e ela vai vir falar com você assim como você está falando comigo. Eu lembro, quando a gente começou o Pior Ano, no ano passado, a gente fez a pior semana da sua vida, antes de começar o Pior Ano. E eu quebrei o dedo do pé. E eu falei, como que eu vou fazer? E eu, já é a segunda vez que eu quebro o dedo, terceira vez, na verdade, que eu quebro o dedo do pé. O que eu fiz? Eu pisei num buraco lá, torci o pé e caí assim em cima do pé e quebrei o dedinho. Ficou enorme meu dedo, tudo. Juntei os dois dedos, passei um micropore assim, ó. Foi o segundo dedo, assim, ó. Dedinho, o outro dedo. Amarrei os dois dedos, passei uma pomadinha e fui fazer minha caminhada. E eu fiz um stories falando, é Réveillon, tem gente na minha casa, tem visita, eu tô com o dedo quebrado, mas eu fui fazer minha caminhadinha. E aí eu recebi, naquele dia, eu recebi um feedback de uma pessoa. Eu falei, não, definitivamente eu não posso parar e eu tenho que postar. Porque, olha, foram 4 feedbacks naquele dia, mas teve um que me chamou muita atenção. Ela falou, pela primeira vez, eu coloquei o tênis e fui caminhar. E foi graças a você. Porque eu tô com meus dedos inteirinhos aqui, não tem nenhum quebrado. Não tem visita na minha casa. Eu tô acima do peso. E eu tava procrastinando, mas eu fui lá e fiz. Então, eu sempre falo que incentivar outras pessoas me mantém no foco. E não é só fazer e postar foto. É você tá tomando um café amargo aqui, ó, e a pessoa tá ali enchendo de açúcar. E você tomar o café sem nada na frente dela. Falar, viu? Toma um dia sem pra você ver, você não vai morrer, não. Você vai fazer cara feia, mas você vai sentir o sabor do café. Como é que você quer emagrecer tomando esse monte de açúcar? É você falando da sua experiência. Não é querendo tirar o que a pessoa tem de gostoso ali, não. Mas a gente só vai ter experiência se a gente fizer. A gente só vai incentivar outras pessoas se a gente estiver no processo. E não tem porquê a gente estar no processo e a gente ficar de boca fechada. Como o Pablo mesmo diz, pessoas estão morrendo porque você está de boca fechada. Quantas coisas você sabe que você poderia estar ensinando, incentivando outras? O Fábio é um cara que toda vez que você liga o stories ali, é um tapa no meio da cara. Com chuva, com sol, com frio, o cara tá lá às 4 da manhã treinando. Eu treino todo dia, mas ele me incentiva. Eu lembro no pior ano, do ano passado, ele tava lá todo santo. Aí você olha e fala, nossa, o cara tá magrinho, ó, o cara tá forte. Claro, o cara faz todo dia. Só que antes dele fazer, sempre tem o antes e sempre tem o depois. Porque ele tem um motivo para fazer. E o depois é o incentivar outras pessoas, é o resultado, é a energia e disposição dele durante o dia. Se eu treinar à noite, eu também fico muito elétrica, daí eu não consigo dormir bem. Tem tudo isso. Tem gente que deita e dorme. Eu posso tomar uma xícara de café na hora de dormir, que para mim não influencia em nada. Agora, se eu treinar, eu demoro. Às vezes eu fico fazendo as coisas em casa, eu invento de fazer as coisas em casa,
arrumar e limpar e não sei o quê, pá. E eu já tenho mais dificuldade de dormir. Ontem eu fui inventar de fazer isso, de deixar as coisas em ordem aqui, e tive dificuldade para dormir. Demorei um pouquinho mais para dormir. Então, se conhecer e saber essas coisas também ajuda muito. Certo, meu povo? Não dá para eu ver todo mundo aqui, eu estou no celular, mas eu quero saber aqui quem hoje decide fazer um trem diferente aí e se comprometer com você mesmo, de se cuidar mais. Eu vou comer mais salada. Carol, vou comentar aí, né? Você falou desse lance da ação. Uns 3 anos atrás, né? Eu tenho 1,80 de altura, né? E eu pesava 80 quilos. Então, para mim, estava bem dentro, assim, né? O meu peso. Mas quando eu tinha lá uns 37, assim, mais ou menos 36, eu fiz também uma bioimpedância, né? Tava tendo uma corrida aqui no parque e tava rolando lá, né? Uns stands e eu fiz uma bioimpedância. E eu lembro que a minha idade metabólica também, assim, foi um choque, assim, né? Deu muito a mais, assim, tipo, mais de 10 anos a mais, né? Nossa. E eu falei, cara, isso aqui, mano, isso aí eu falei, mano, tá errado esse negócio, não é possível, cara. Não, tá errado, assim, eu tô errado, eu não posso ficar nisso, né? Mas eu ainda assim, eu demorei, né? Eu sempre treinei, né? Desde os 15 anos, treino e paro e volto, mas aquela ali me chocou. E aí um dia eu falei, cara, não, vou tomar uma decisão de fazer. E aí eu, em 2 meses, ó, pra vocês terem uma ideia, em 2 meses eu eliminei 10 quilos. 10. Só que assim, ó, foi um negócio, eu fiz um negócio muito na doideira, né? Só que aí depois eu fui começando a ter entendimento, ter conhecimento, mas eu peguei e falei, cara, foi um dia que eu cheguei, eu cheguei na casa do meu cunhado, tava tendo uma festa lá da minha sobrinha, mas tinha assim, aí eu sentei lá conversando e tal, aí tomei uma cerveja, aí peguei e fui comendo salgadinho, assim, a salgadinho coxinha, essas coisas. Mas eu comi que nem fosse comer salgadinho, assim, no saquinho, assim, ó. Na hora que eu acabei, que eu saí de lá, eu falei, cara, eu tava pesando, assim. E aí minha Pra esposa que falou, eu pô, fiz isso? cara, mas assim, então, pra que eu fiz assim, ó, totalmente inconsciente. E aí, no dia seguinte, falei, vou fazer minha esposa falou, faz um jejum hoje, pelo menos. Daí falei, não, preciso, porque não tava aguentando. E dali eu fui. Aí comecei a fazer, fui pesquisar jejum intermitente, fazendo, não sei o quê. E aí, nesses 2 meses, foi um foco, assim, muito forte de fazer isso. E aí eu comecei assim, na doideira mesmo, jejum intermitente, né, todo dia pelo menos 16 horas, né, 14 horas, e uma vez por semana eu comecei a fazer em 24 horas. E aí, assim, eu moro em prédio, eu parei de pegar elevador, os 2 meses eu não peguei elevador, não pegava mais nada, assim, todo lugar que eu ia, eu só pegava lugar difícil, falo que se tiver ladeira, eu vou pegar ladeira, se tiver escada fixa, eu vou só na fixa, eu não quero saber de escada, tudo, assim, ó. Mas só que assim, eu fiz muito, assim, ó, eu sequei muito, assim, fiquei muito magro, mas foi um processo, assim, disso que você falou, assim, ó, não tem um monte de coisa que você falou, né? Mas foi uma mudança que, tipo, veio desse choque, assim. E aí o quanto que começou a mudar, né? Porque eu entrei nesse falou desse lance, pô, todo dia treinar. Aí como você tem que começar a entender exatamente isso, assim, uma das coisas mais importantes que eu acho que eu anotei aqui que você falou, que para mim ficou muito claro, assim, ó, a gente entender um pouquinho de nutrição, né? Cada um pouquinho. E assim, a gente precisa entender um pouquinho de como a gente funciona. Você falou do sono, pô, o sono é um pilar que é importantíssimo, né? O nosso dia de hoje começou ontem à noite, né? Começou no nosso sono ontem à noite é o sono de hoje. Então, o nosso presente que a gente está vivendo hoje, né, é resultado daquilo que a gente pensou, que a gente, né, agiu no passado. E o sono não é igual, né? Então, você falou, é perceptível quando a gente não dorme direito, que você acorda mal-humorado, que você acorda mal, né? Fala, pô, Parece que tá eu em câmera falei, lenta, parece que tá com a cabeça oca, né? é terrível. E assim, e é isso, às vezes fala, putz, a pessoa está em depressão, e às vezes a pessoa está num ciclo de dias assim, e vai mesmo num processo, porque às vezes ela não está dormindo direito, porque aí entra outras coisas, né? Coloca a preocupação, mas a alimentação influencia demais, o sono influencia demais, assim, ó. Né? Eu comentei aqui, eu estou fazendo uns estudos aqui, eu estou aprofundando mesmo, assim, de ciclo circadiano, de sono, eu li uns livros assim que eu fiquei chocado. É um conteúdo que eu quero trazer aqui para vocês em detalhes. Esse eu estou estudando mesmo ali, né, anotando pra caramba.
Mas é assustador quando você começa a entender as coisas que a gente faz erradas, são micro coisinhas, pô, você está construindo um resultado ruim, né? E micro coisas Não erradas que você é está fazendo nem mesmo. tanto a quantidade de sono, é a qualidade dele. Tem gente que dorme 5 horas e fica super bem. Sim. Por quê? Porque chega nos níveis profundos do sono, né? Produz ali os hormônios na quantidade correta para chegar nesses níveis profundos e o organismo consegue fazer o trabalho, porque tem coisas que o nosso organismo só faz durante o sono. Aí, se você não chega naquele estágio ali, né, no sono mais profundo, você não está fazendo, o seu organismo não faz aquilo. E aí é onde você começa, o pessoal que trabalha de madrugada, eu trabalhei em hospital, eu trabalhava pra caramba de madrugada. Quantas e quantas noites. Então, você dormir durante o dia não é a mesma coisa de dormir à noite, por causa do ciclo circadiano. Então, mexe com o hormônio e não tem como ganhar peso, não tem jeito. E uma outra coisa que eu queria dar um foco aqui do que você falou também, né? Faça a sua vida ser confortável, porque o pessoal fica nessa, sai da zona de conforto, ó, a vida é para ser confortável, né? Eu costumo falar assim, que eu não gosto nem de falar esse termo de zona de conforto, que é uma zona de comodismo, né? É para ser confortável. E nesse negócio dos estudos, eu comecei a fazer várias coisas, comecei a fazer vários testes que tá lá nos livros, porque não adianta a gente ler o livro, né? Ele indica várias coisas para você fazer, você não fazer. Então, eu comprei aqueles dilatadores nasais para dormir, para ver se dorme Aí melhor, eu para você faço, respirar só melhor, tem para você respirar melhor, ajuda muito. Né? Alguns dias eu dormi de aquele que abafador de põe aqui, ruído, né? ajuda Ó, mesmo. outra coisa, tapa-olho para dormir. Nossa, é outra história. Então, eu troquei a cortina aqui, né? Coloquei uma blackout. Meu, assim, ó, e a coberta, pô, tem uma coberta que eu falei, cara, assim, ó, quando você começa a colocar várias coisas bobas, né? Muda essas coisas, coloque coisas extremamente confortáveis para você ter um sono, que assim, ó, a sua vida é outra. Aí você Ó, dá consegue para levantar para fazer treinar uma 4 da aula, manhã. dá para fazer, exato, dá para fazer uma aula só do sono, Tá. Porra, só dá do mais sono. de uma, Carol. Mais de uma. Existem distúrbios do sono que vocês não fazem ideia. Eu estava conversando sobre isso com a Nilon. Existem distúrbios do sono que são, assim, chocantes. Tem coisa patológica mesmo. Ó, eu vou indicar uma leitura para vocês disso aí, que foi o livro que eu li, assim, mas é assustador. Vocês tomam cuidado de vocês lerem, vocês vão ficar assustados de verdade. Chama Por que Dormimos, do Matt Walker, é o nome do autor. Assim, ó, tem estudos ali, putz, Por que Dormimos? Leiam esse E livro, tem em aí audiobook, tem um é outro, assustador. tem um outro também que é Arrume Sua Cama, que é Ouvi falar também. dessa finurinha assim. É um cara da Marinha que escreveu e é sensacional, né? Que é aquela coisa da gente arrumar aqui fora para arrumar lá dentro, né? E eu arrume sua cama. Na mentoria eu falo de arrumar a cama. A gente fala do milagre da manhã e tudo mais, mas antes de fazer o milagre da manhã, arrumar a cama. Tem enquanto está arrumando lá dentro, você já olha aqui fora organizado, vai ajudando a arrumar lá dentro. É, gente, Quem mais aí? começar a não Eu ser mais deixo uns bobeira. cheirinhos aqui no meu ambiente, ó, de lavanda. Ah lá. Eu coloco no ar aqui, ó. Aí eu coloco umas luzes, eu tenho luz verde, vermelha, amarela, eu tenho azul. Eu gosto de deixar meu ambiente assim que eu relaxo. Só que na hora que você dorme, você tem que apagar. Não, mas assim, naqueles momentos antes, Sim, para você né? ir. É, que nem a Raquel falou ali, né? De ter um pijama, né? Então, cada um tem um jeito de dormir, né? Eu gosto de dormir de edredom, gosto dessas luzes, do cheiro, né? Então, Tudo influencia, né? você respira, né? Você pode fechar o olho, pode tapar o ouvido, você pode fechar a boca, só que você não fecha o nariz, né?
Então, você tá sempre, se você tiver cheiros na sua casa, né? Você tem que ter um cheiro na cozinha, cheiro no quarto. Né? São Ele não coisas. tem filtro, né? O olfato é o único sentido que não tem filtro. Ele vai direto para o inconsciente. Então, e aí Ô, você... meninas, vocês estão falando aí, né? Em casa, eu gosto muito do cheiro também. Então, eu sempre compro aqueles cheirinhos, porque eu sinto a diferença quando eu entro no ambiente. Então, aquilo já ativa uma coisa em mim, assim, de bem-estar. Eu também. E a cama, número 1 para mim. Enquanto a minha cama não estiver arrumada, para mim a vida não começou. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, depois que eu faço minhas meditações e orações, é arrumar a cama. É isso aí. A primeira tarefa do dia já está pronta. Já. Então, olha aquela sensação boa, né? Agora, uma coisa que eu arrumei é que, assim, o ano passado eu estava acordando 4h30, né? 4h15. Teve uns dias que a gente estava estudando às 4h15 já. E aí a minha nutricionista falou assim, Nil, acho que saudável, por conta do ciclo ali, 5 para 5 no mínimo. Porque a hora que termina e é o processo, né? O cerebral é o último, né? Então, ela falou assim, você pode fazer por um tempo, mas não se sustenta. Você ficar, então você precisa dormir cedo, né? Aí o seu corpo vai ditar. Você vai acordar sozinha. É que, na verdade, esse negócio de horário depende de pessoa para pessoa, porque cada um tem o seu ciclo, né? E cada um vai dormir num horário, cada um se alimenta num horário. Então, se você muda daqui para o Japão, seu ciclo vai mudar. Vai demorar um tempo para você se adaptar, mas ele vai mudar. E aí, a hora que você volta para cá, vai mudar de novo. Ela estava falando baseado no que eu falava da minha rotina. Isso. Então, perfeito. ela falou assim, olha, tenta mudar um pouquinho aqui, que você vai ver que você vai ter muito... O seu desempenho de energia vai ser muito maior. Chegou uma época que você estava cansada de manhã, né? Eu estava, e aí eu comecei a perceber... então eu percebi o quê? Só dormir mais um pouquinho, né? Eu ajustei ali meia horinha, e eu tenho... Então, assim, hoje eu tenho hábito, que nem hoje eu não queria fazer nada, né? Que eu fui viajar, que eu pedalei lá na montanha, foi um top o pedal, sabe? E eu achei que eu levei um monte de coisa que eu achei que eu ia me ferrar, né? Mas, gente, tirei de boa. Aí eu falei, caraca, velho. Sabe, eu tenho 51 anos, eu vi as meninadas, os meninos lá, eu falei, caramba. E aí depois no final eu falei, eu vou pegar esse povo na frente. E eu comecei a detonar, assim, até chegar na Tamoio, sabe? Eu falei, eu vou. E eu fui, meu. Aí hoje eu tô aqui com as pernas debulhadas, mas eu já tô com roupa porque eu vou na academia. Já faz parte, eu já quero ir lá, porque eu quero ver as meninas, quero ouvir música, eu já quero conversar com os caras, já quero corrigir Tem gente lá, tá vendo? Você começa a conviver com o povo, é assim, faz amizade. Você quer treinar todo dia? Faz amizade com o povo que treina. E olha, você viu, eu tava Você treinando não vai um dia, não vai dois, no terceiro já estão mandando SAMU na sua casa. Cadê você? E que interessante, né? O Washington, ele fez uma cirurgia, tô esperando ele ficar bom para voltar aos treinos, né? Na pracinha e tal. Mas eu falei pra Carol, gente, tô com uma saudade de correr na beira do rio ali, na ponte, né? Você vai mudando, você muda o que você pensa, né? E eu tô com saudade de umas coisas que eu pensava quando eu caminhava lá, quando eu ia na pracinha. Eu falei, gente, olha como o cérebro ele vai te cobrando, né? Então é legal mudar mesmo, né? Eu falei, mas eu vou continuar na praça, mas eu não vou sair da academia. Eu já me matriculei para 6 meses e eu coloquei umas coisas de significado ali na academia. Eu brinco com a faxineira, eu brinco com a personal lá. Aí ela me convida para fazer a aula de funcional de 5 minutos. Aí eu chego lá, uma já vai falando assim, nossa, eu preciso pedalar, e não sei o quê.
Já mudou o ambiente da academia. É assim já que eu... significou e já não tem como não ir mais, né? É O legal. Fábio mesmo, você quer conversar com ele 9h30 da noite, você esqueça, porque você já não acha, o Fábio já está offline. Por quê? Porque às 4 da manhã ele está acordado já. Então, não tem como, né, Fábio? Esqueceu e mandou um recadinho mais tarde, lascou. O Fábio já está off. Eu comecei a ajustar isso agora, porque eu sempre dormi muito pouco. E aí, né, eu comecei a fazer esses estudos de ciclo circadiano, essas coisas, né, recente, até porque eu comecei a perceber que começou a chegar final da tarde, aí eu, tô encerrando o meu dia aqui na empresa, né, e eu quero estudar outras coisas, assim, eu nem não tava rolando mais nada, assim, a mente já tava completamente turva. Eu falei, não, cara, tem coisa, eu preciso ajustar isso aqui. Comecei a buscar. Aí eu comecei a ajustar o horário, assim, ó. Assim, ó, muda completamente o seu dia. Assim, ó, aí, tanto que uns dias aí eu mandei mesmo, né? Eu vou falar, gente, eu tô indo já, eu vou dormir cedo, eu já tô, né? Como é que vai ser amanhã pra gente fazer o link aqui e tal? Porque muda muito, assim, ó. Então, comecei a ajustar o meu horário de dormir, né? Que a Nil falou esse negócio de dormir, né? Até um pouco mais tarde. Eu até tentei fazer isso, mas aí me atrapalhou, porque eu gosto de levantar bem cedo, né? Então, eu comecei a ajustar para dormir antes. Isso aí muda mesmo. Muda muito, 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 muito. Você passa por todos os ciclos, né? É. Legal cada um se escutar, né? Se escutar e achar. Eu aprendo muita coisa com a Carol por conta desses hábitos alimentares. E assim, eu também cometo excessos, né? Ontem eu jantei na casa da Carol e ainda comi um bolo que ela fez lá na hora, né? E aí eu falei, putz, né? Eu não podia ter comido, né? Mas eu não posso ter comida na mesa, porque se comer eu fico pegando. E eu já percebi que isso é um hábito, né? Que na minha casa, na casa da minha mãe, a gente pegava no fogão, sabe? E depois eu acho que em algum momento eu coloquei gatilho, que comida na mesa pode comer à vontade, sabe? Então eu tenho que fugir dessas coisas, porque eu acho que eu ganhei uns 5 quilos a mais aí. Uma das armadilhas é você colocar a comida na mesa, né? O certo é você montar seu prato, a comida lá longe, você monta o prato conscientemente ali do que você precisa, você come e você espera 20 minutos. Se ainda você tiver com fome, aí você vai na proteína e na salada. E a gente tá gostoso, a gente come, e aí tá gostoso, come, e aí tá gostoso, come, né? Aí. Aquele bolo onde estava gostoso e come. Mas é legal quando você só metade do bolo. Quentinho. Mas é isso aí. Vamos fazer um boot para a gente ir, que já são 6h11. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Quem quiser ficar em pé. Vamos respirar, fechar o olhinho. Eu vou apagar a luz, que eu gosto de fazer no escuro. Quer dizer, não tá mais escuro, né? Vamos respirar. Te rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura para. Oh, Deus, hoje a gente falou tanto sobre saúde, sobre alimentação, sobre energia, sobre se cuidar e amar, sobre incentivar outras pessoas, que esse pessoal que estava aqui comigo hoje pense mais sobre isso,
que eles tenham mais consciência sobre como isso tudo é importante. Cada coisa é importante, mas a hora que junta tudo, o resultado é muito bom. Não só para quem quer perder peso, não, mas para quem quer ter energia, para quem quer ter saúde, para quem quer acessar o Senhor. Até sobre a respiração, a gente falou como é importante. E que a partir de hoje a gente desenvolva essa consciência e a gente faça realmente as coisas que precisam ser feitas para a gente alcançar esses resultados. Que a gente incentive outras pessoas a ter esse estilo de vida. E que a gente alcance aí os objetivos de peso, de sono, de nutrição, de alegria, de felicidade e de acesso ao Senhor. Eu te agradeço e é o que eu desejo. Em nome de Jesus. Amém. É isso, meu povo. Vou fazer o print aqui antes de sair, hein? Vai lá, hein? Abrir as câmeras aí. Sorrisão. Sorriso na cara. Todo mundo bem dormido, bem descansado. Todo mundo carregado. Recuperado aí, ó. Bora lá. Olha que lindeza. Isso aí, ó. Tá printado isso aí, gente. É isso aí, meu povo. Vamos que vamos. Vamos falar alguma coisinha que a gente aprendeu hoje para alguém. Porque vai ajudar, com certeza. Alguém está precisando dessa informação aí. Isso aí. Tá Passam bom? todos um excepcional dia. Isso aí, ó. Excepcional Bora. dia, pessoal. Valeu, Bora lá. gente. Bora lá É criar nóis. bons hábitos aí, hein? Aí, ó. Eu vou Aulão de parar de hoje. comer na mesa, vou comer de pé no fogão. Eita, Ó, então quer dizer que a Carol não deixou vocês conversar desde segunda-feira? eu silenciei o grupo e o povo ficou tão... Nossa, o povo tá tão quietinho, Eu né? falei, Carol, o povo, eu não vou postar mais não, o povo não fala mais nada. Tô me sentindo rejeitada. Então tá bom. Beijo pra vocês, Aí, gente. Bora lá. Valeu. Beijo. Beijos. Excepcional dia. Final dia.